Muito bem. No próximo domingo, o Estatuto do Desarmamento completa 10 anos. A lei foi aprovada com o objetivo de endurecer o registro e posse, além da comercialização de armas de fogo. Porém, será que isso efetivamente aconteceu? Houve, de fato, redução nas mortes por armas de fogo no Brasil? O Sistema Nacional de Armas, registro mantido pelo Ministério da Justiça junto com a Polícia Federal, aponta que mais da metade das 16 milhões de armas de fogo que circulam pelo país não estão devidamente registradas. Em 2010, havia 8 milhões de armas de fogo com registro ativo. Já em 2012, o número passou para cerca de 1.300.000. Com isso, mais de 7 milhões e meio de armas estão irregulares. Para falar sobre esse assunto e outros ligados ao tema, nós convidamos para participar aqui do Conexão TV Com o instrutor de tiro e empresário, Tony Eduardo. Tudo bem, Tony? Tudo bem, Felipe. Obrigado pela presença mais uma vez aqui conosco. Bom, primeiramente, falando um pouco do Estatuto do Desarmamento, que é o nosso gancho mais factual, aí, como a gente costuma dizer no jornalismo, ligado a esse assunto. Que avaliação a gente consegue fazer, e aí eu te peço a opinião de especialista disso, de segurança, de defesa pessoal e etc., desses 10 anos? Porque o que a gente observa é que, do ponto de vista do leigo, o cidadão que já tinha arma regularizada, registrada, tinha feito curso para utilizar, etc., acabou se prejudicando muito mais do que o cara que não tem registro nenhum, continua utilizando a arma para cometer crime. É exatamente nessa linha, né, Felipe? A lei mesmo, quando aprovada, foi aprovada às obscuras. Foi aprovada no dia 23 de dezembro de 2003, às vésperas de Natal. Os nossos senhores deputados federais estavam trabalhando, uma coisa bastante rara aqui nesse país. E em meio ao mensalão também, isso foi bastante conhecido. Recentemente, todo brasileiro sabe o que é o mensalão. Então, aprovaram uma lei obscura com interesses escusos. Então, a verdade por trás disso, nós não temos certeza, mas que, de fato, essa lei não visou e não cumpriu o papel de proteger o cidadão, muito pelo contrário, é o que a gente tem visto, né? Quanto ao propósito, a ideia era que o cidadão de bem, a ideia da lei é essa, que o cidadão de bem que tem uma arma em casa, entregue para que o uso da arma como defesa pessoal diminua significativamente. Paralelo a isso, a gente tem a aquisição de armas no mercado paralelo, de utilização desses equipamentos por criminosos, o que não reduziu. Os números do próprio governo federal mostram exatamente isso. Eu queria te perguntar qual é o papel da arma num processo de defesa pessoal, qual é a fundamentalidade dela para o cidadão que quer se defender. Veja bem, Felipe, a arma, ela faz parte do ser humano, né, da humanidade desde a caverna. Era um pedaço de pau, uma pedra, ela serve para você, obviamente, se defender, né? E além, sem contar, a prática desportiva, de lazer. Diga-se de passagem, o esporte foi a primeira medalha de ouro olímpica brasileira, foi na modalidade do tiro. Então, tem uma série de funções, né? O que bateu-se muito nos últimos 10 anos é a questão do uso violento, do uso para o crime, do uso para você, né, cometer homicídios, etc. O que a gente tem claro hoje, né, o brasileiro viu isso claramente, já decidiu em referendo em 2005, houve um referendo que não foi respeitado, o governo federal não respeitou a decisão do referendo, nós continuamos com a lei, uma das leis mais restritivas do mundo ao acesso de armas de fogo. Então, hoje, a verdade é simplesmente a seguinte: o brasileiro não se defende, o brasileiro honesto não se defende com o uso de arma de fogo, porque o acesso está absurdamente restrito, né? A Polícia Federal arbitrariamente nega todos os dias a autorização de compra de arma, que é você simplesmente ter ela em casa. Nós trabalhamos com isso, nós lidamos com isso todos os dias. Então, a vontade política é qual? Deixar a sociedade à mercê da criminalidade, sem qualquer tipo de capacidade de reação, né? A arma, eu não preciso me postergar muito no sentido da sua pergunta especificamente, porque, obviamente, traz segurança. Não é à toa que nós temos as Forças Armadas, que são armadas, temos as polícias, que são armadas, e principalmente os seguranças dos nossos políticos, né? Agora, do ponto de vista do uso, eu vou te fazer aqui uma pergunta como papel do advogado do diabo aqui. Há quem defenda que o Estatuto do Desarmamento é muito válido porque o cidadão compra uma arma no afã de querer se defender e simplesmente compra a arma. Ou seja, ele compra o carro, mas ele não se preocupa em tirar a carteira. E aí o cara acha que num momento de tensão, com a sua casa sendo invadida por criminosos, com a família sob a mira desses criminosos, ele acha que ele vai ter a astúcia e a rapidez de manusear a arma para se defender. O desarmamento veio um pouco com isso, para evitar que o cidadão acabe fazendo uma besteira sem procurar a devida instrução. Isso acontece?
Isso, na verdade, a lei do desarmamento, ela veio com intenções diversas, todas maquiando o real sentido. Essa aqui é a grande verdade. A lei do desarmamento, anterior a ela, as pessoas esquecem, existia a lei 9437, que já previa teste de tiro, você tinha que provar que sabia usar aquela arma, curso de tiro, teste psicológico, isso tudo já existia na legislação brasileira. A diferença é que antes quem cumpria os passos tinha arma registrada sem problemas, tinha um porte de arma, podia andar armado para se proteger quem precisa. Eu nunca vou dizer que todos têm que andar armados, mas se você julga necessário. O que mudou com o Estatuto do Desarmamento? Basicamente, o que mudou com essa lei é que hoje, arbitrariamente, apesar de estar no texto da lei, o cidadão não consegue comprar arma, é muito difícil você registrar uma arma e é impossível você tirar um porte de arma. Então, analisar numa sociedade brasileira tão pouca armada, no sentido das pessoas de bem, se ele é capaz de reagir ou não, é um pouco de... dar um passo que a gente sequer conhece, nós nem temos esse direito. Como é que nós vamos analisar isso? O que eu posso conversar contigo é sobre sociedades mais democráticas, como os Estados Unidos. São 2 milhões de portes só na Flórida. Só o estado da Flórida tem 2 milhões de portes de armas, são mais de 200 milhões de armas registradas, é quase uma por cidadão. Alguém aqui assistindo a gente já teve ou já pensou em ter medo de visitar os Estados Unidos? Medo da criminalidade, de alguma coisa? A gente manda o filho para lá, para Disney. Falando um pouquinho do treinamento, você trabalha com isso, o Tony já participou em outras ocasiões aqui conosco na TV Com, mas para quem não conhece, o Tony trabalha com treinamento, tem escola de tiro. Falando dessa preparação, como ela acontece? Quais são os passos desde o começo? O cidadão resolveu comprar arma, resolveu se habilitar, fazer os cursos, etc. Como isso acontece? Então, Felipe, é como em qualquer outra habilidade técnica, você tem níveis de capacitação. Quando a gente aprende a dirigir um carro o suficiente para tirar a carteira, a gente está num nível, vamos dizer, nível 1 de capacitação mínimo. Quem sabe 2, 3, 4, 5 anos depois, você está no nível 10. Então, a habilidade com arma de fogo é idêntica. Você consegue se preparar rapidamente com uma instrução bem orientada, com um instrutor qualificado, muito rápido. Você consegue se preparar para um básico. Então, você vai saber o quê? Como manusear aquela arma com segurança, como, por exemplo, não causar um acidente, evitar um acidente com aquela arma, que já é importantíssimo. Isso em qualquer cultura democrática. Agora eu vou citar aqui na América do Sul mesmo, você vê o Uruguai, por exemplo, é um país muito armado. A Argentina tem uma cultura armamentista muito grande, os escoteiros, as crianças aprendem isso em clubes públicos de tiro. Então, em culturas assim é mais fácil, porque as pessoas já estão na cultura delas, saber mexer com arma. O problema do Brasil é que é feito um tabu muito grande. Então, as pessoas acham que a arma tem vida própria, ela cria pernas e sai na rua fazendo maldade, Enquanto é um instrumento que, assim como um bisturi na mão do médico, salva vidas e na mão de um facínora tira vidas. Sim. O Rafael Martini participa conosco da entrevista, ele está lá na redação do Diário Catarinense e vai também fazer os seus questionamentos sobre esse assunto. Martini, diga lá. Boa tarde, Tony. Coincidentemente, dia desse estava zapeando a televisão e parei para assistir um documentário exatamente sobre a questão das armas lá nos Estados Unidos. E me chamou a atenção o slogan utilizado pelas entidades que defendem lá o livre comércio de armas, a seguinte regra, o seguinte slogan: uma sociedade armada é uma sociedade educada. Esse é o argumento utilizado pelos representantes, pelos vendedores de armas lá, para justificar esse livre trânsito de armas. Tu acabaste de dar alguns números aí que realmente comprovam o quanto a cultura do armamento está ligada à cultura norte-americana. Mas também, como disse o Felipe, dando uma de advogado do diabo, a gente também vê casos lá, casos corriqueiros de invasão de escola, onde o sujeito vai lá com uma arma e acaba cometendo verdadeiras barbaridades. O que a gente tem aqui todos os dias também no Brasil não é muito diferente. Talvez não seja esse tipo de comportamento, eu queria uma avaliação tua, Tony, talvez não seja esse tipo de comportamento que acaba sendo uma exceção, mas essas chacinas que ocorrem lá nos Estados Unidos acabam tomando uma dimensão tão grande, que isso acaba gerando um inconsciente coletivo de mais medo de que se libere o uso de armas aqui, ou tem por trás disso também um interesse econômico? Olha, algumas colocações muito legais, Vou tentar focar aqui.
o que acontece? Esses atentados, como acontece em qualquer lugar do mundo, né? Esse ano nós tivemos, por exemplo, um atentado à faca, onde morreram mais de 30 crianças. Né? Um maníaco com faca entrou infelizmente lá num coleginho e matou um monte de criança. Então isso acontece no mundo inteiro. Só que os Estados Unidos, a gente é os olhos do mundo. Tudo que acontece lá chama muito mais atenção. Prova disso até os lutadores, os atletas brasileiros, eles ficam famosos lá primeiro. Né? Infelizmente, depois aqui. E, infelizmente, essas desgraças também ficam muito famosas no mundo por ser lá na Terra da Liberdade, nos Estados Unidos e tal. Mesmo assim, né, os Estados Unidos têm quase 10 vezes menos a taxa de homicídios que o Brasil. Apesar de, como eu falei, armas legais, você citou no início, são menos de 2 milhões registradas. Os Estados Unidos são mais de 200 milhões. Então, o primeiro dado que nos mostra é o seguinte: arma legal nada tem a ver com morte. Né? Esse é o primeiro dado óbvio. O segundo, a gente não consegue legislar contra a loucura. Como falou certa vez o primeiro-ministro inglês, não tem como a gente prever um louco de fazer um atentado desses. Né? E a terceira e muito importante que a gente tem que colocar é nos fazer refletir. Aonde foram esses atentados? Vocês vão lembrar junto comigo que foram normalmente em cinemas e em colégios, universidades ou escolas, né, os high schools americanos, que são zonas livre, gun-free area, que são áreas que você não pode estar armado. Os Estados Unidos, que é um país que pode usar arma, etc., mas tem essas áreas, não pode. Então você veja que lá o que se pensou muito foi em rever a legislação desses locais. Eu tenho inclusive aqui, tem no meu celular ali uma foto de um menino, uma criança, um rapazinho de uns 12 anos de idade, segurando um cartaz em protesto lá, que dizia basicamente assim: quero pessoas boas com armas na minha escola. Então, na verdade, lá está se repensando o quê? O maluco, ele é louco, ele é capaz de, né, de causar uma desgraça muito grande, matar muitas pessoas, inclusive a própria vida, tirar a própria vida, mas ele quer ter sucesso. Então, ele vai aonde não tem resistência. Trazendo ao Brasil, é o que a gente vê hoje. Hoje, o criminoso tem a certeza da impunidade, caso pego, né? Menos de 5% dos homicídios são esclarecidos no Brasil. Caso pego, ele tenha quase certeza da impunidade e, na sua ação criminosa, a certeza que nós não reagiremos, porque nós simplesmente não temos arma e nem educação para isso. Então, esse é um nível de gravidade que o nosso povo, que o brasileiro hoje está oprimido e sentiu isso. E a gente sabe, o problema é que o brasileiro sabe disso. Parece-nos que só os nossos administradores públicos, né, os nossos governantes, que não viram ainda, porque é cada vez mais alarmante essa situação. Recentemente, a gente debateu o uso de armas não letais. As forças policiais utilizam com uma certa frequência a pistola Taser, é um nome comercial, mas é como é conhecida, mas tem similaridades, enfim. Já se pensou em se permitir o uso disso também pela população? Recentemente a gente trouxe o assunto, inclusive, no Conversas Cruzadas. Você acha que essa é uma alternativa? Bom, essa questão ela é um pouco mais complexa, né? Porque, na verdade, o Taser é um armamento pensado na abordagem policial. Então é o quê? Você chega lá num possível criminoso que não obedece aos comandos, o policial alerta ele: olha, saia do carro, assim, assim, assado. Olha, eu vou ter que usar o Taser. Aí mesmo assim ele começa a xingar, coisa e tal. Para o policial não entrar em luta corpo a corpo, que é onde morre a metade dos policiais americanos, morre nisso, porque acaba tendo a própria arma tomada. Para isso não acontecer, eles usam o Taser. Então, o que o Brasil trouxe foi uma experiência demagógica, assim, meio estranha, de que armas como o Taser, por exemplo, deveriam substituir as armas letais, inclusive no caso policial. Você veja que a polícia do Rio de Janeiro, por exemplo, teve recentemente retirada suas armas de poder de calibre maior, de poder de fogo maior, e a tendência brasileira é substituir por armas de poder letal menor, né? Ou até mesmo não letais. Isso vai na contramão da inteligência básica de qualquer pessoa que entende desse assunto. Existe uma progressão quando um policial ou um cidadão se defende, e ela tem que ser óbvia ao nível de ameaça. Então, dependendo do nível de ameaça, não vai ser o Taser que vai proteger esse policial e muito menos o cidadão. A gente não pode confundir permitir a liberdade e o acesso a um tipo de defesa, privando o outro, o principal e mais eficiente. Vou dizer mais uma vez, querem fazer isso? Então vamos fazer primeiro
vamos botar taser na mão de seguranças dos nossos políticos. Eles não podem mais usar arma de fogo, só taser. Vamos fazer esse teste lá primeiro, depois a gente faz com a gente. Martini, mais um questionamento aí na redação do DC? Não, na verdade é até uma dúvida, uma curiosidade, na verdade, Felipe. Eu queria, já que o Tony tem essa escola, essa formação, o sujeito, ele aqui no Brasil ele é proibido de portar arma, ele não pode portar. Mas o curso, a preparação de como manusear o armamento e tudo mais, tranquilamente, isso é autorizado tranquilamente, basta frequentar uma escola. É por aí, Tony? Martini, é por aí. Mas o que acontece é o seguinte, para você ter uma ideia, a nossa escola, nós somos também um clube de tiro. É o único no estado que faz um atendimento ao público, funciona todos os dias da semana com instrutores disponíveis. Eu não falo isso achando isso bom e elucidando, isso é muito ruim, significa que a restrição, a dificuldade é tamanha que nós somos os únicos. A estrutura que nós temos é uma das raras do Brasil, uma das poucas no Brasil. Então, sim, é possível o cidadão buscar treinamento, é possível o cidadão comprar uma arma de fogo legalmente, sim, ele pode ter uma arma em casa, mas o que se criou, a política desarmamentista do governo, gerou dificuldades tamanhas que a pessoa acaba desistindo. Então, assim, o que aconteceu no Brasil foi uma frase muito antiga que já havia, eu era criança e já se falava isso. O dia que armas forem ilegais, só os ilegais as terão. O Brasil está quase assim, né? O porte de arma, por exemplo, é uma figura que não existe mais, né? Então, que tipo de política é essa? Isso é muito preocupante. Isso aí, a segurança, gerar o medo, né, e a falta de segurança, ter uma intenção de domínio de massa acima de qualquer outra medida política. Realmente é muito preocupante o que acontece com esse país. Tony, a gente está finalizando a nossa entrevista, mas eu não queria deixar passar batido. É um evento que vocês estão organizando, inclusive, na escola, com veteranos de guerra, falando sobre defesa pessoal, sobre atuação em combates, sim. Enfim, o que é? Sim, eu estou trazendo, são 2 amigos, fiz amizades com eles em treinamentos na Tailândia, foi esse ano isso, e eles acabaram de sair da guerra, eram veteranos do Afeganistão, marines, fuzileiros americanos. Basicamente, primeiros socorros de guerra. E esse é um curso muito comum nos Estados Unidos. Aqui, quando eu falo nele no Brasil, as pessoas ficam meio assim, mas para que isso? O cara vai tomar um tiro e tal, acho um absurdo, né? Nosso país é recordista mundial, são 40 mil mortes só esse ano, homicídios. Então, infelizmente, é uma realidade brasileira. Você saber prestar um primeiro socorro pode salvar a sua vida. Em primeiro lugar, para as forças de segurança pública, né? Então é um curso totalmente voltado para as polícias. E em segundo lugar, para o cidadão também interessado. Então a gente vai ter um dia com esse curso, na semana de 6 a 11 de janeiro, curso de trauma de guerra, um curso de CQB, que é aquele combate policial para uma situação de antissequestro, por exemplo, entrar numa casa, feito com um fuzileiro também, que é o Jake, colega dele, e um curso de manutenção de armas, que é uma peculiaridade que eu notei esse ano, que muitos problemas com as armas, os equipamentos dos policiais brasileiros, e muitos deles devido à manutenção inapropriada desse armamento. Esses detalhes com relação a calendário, valores e etc., certamente no site. Todos no site, o Clube 38, CLUBE, número 38.com.br, clube38.com.br. Você pode entrar no site, ver todos os detalhes lá, ou pelo telefone 3241-3820. Muito bem. Tony, obrigado pela tua gentileza de conversar conosco um pouquinho sobre esse assunto. Muito obrigado a você. A gente certamente voltará a conversar também. Muito obrigado. Legal, amigo. Muito obrigado. Até mais.